Gênesis 35, do verso 1 ao verso do número 15. Essa será a porção que será exposta nesta manhã, meus irmãos. Gênesis capítulo 35, do verso 1 até o verso do número 15. Assim diz a palavra do nosso Senhor. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhe eram circunvizinhas, e não perseguiram aos filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. E edificou ali um altar, e ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus lhe revelou, se lhe revelou, quando fugia da presença de seu irmão. Morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alon-Bacute. Vindo Jacó de Padã-Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. Disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. Disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Sê fecundo e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e a Isaque dar-te-ei a ti, e depois de ti a tua descendência. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe falara. Então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele, e derramou sobre ela uma libação, e lhe deitou óleo. Ao lugar onde Deus lhe falara, Jacó lhe chamou Betel. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos à presença do nosso Deus mais uma vez em oração. Senhor, quero te pedir, ó Pai, neste momento, que o Senhor me use na exposição da Tua Palavra, que a Tua Palavra seja exposta com clareza, ó Deus, que o Teu nome seja glorificado através da pregação da Tua Palavra. Também, ó Deus, fala ao coração do Teu povo, que está aqui presente, aqueles que escutarão, ó Deus, a pregação da Tua Palavra. Ó Deus, fala, ó Deus, exorta, edifica, salva também o perdido, Senhor. Apesar das minhas fraquezas, das minhas debilidades, ó Deus, eu peço ao Senhor que o Senhor se agrade em me usar uma pregação que deve, ó Deus, ser exposta, pregada com intrepidez e ousadia. Usa, ó Deus, o Teu servo, eu te peço. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu bendito Filho. Amém. Irmãos, nós, na nossa caminhada, passamos por momentos em que nós tropeçamos muitas vezes e transgredimos a lei do nosso Senhor. Isso acontece toda semana. E muitas vezes nós caímos em pecados também que são mais graves, pecados que desagradam o nosso Senhor, fazemos coisas que realmente entristecem o nosso Deus.
coisas que são dignas de punição do nosso Senhor, por causa de nossos próprios pecados. E é interessante como nós olhamos para isto, experimentamos tais coisas, e o Senhor ainda assim é favorável conosco, muitas vezes. O Senhor Deus, Ele se revela como Deus realmente compassivo, cheio de misericórdia, cheio de bondade para conosco. E não foi diferente, meus irmãos, no passado, nos dias de Jacó. Jacó foi um homem que foi levantado por Deus. Vimos um homem envolvido com coisas muito erradas, um homem que se envolveu com vários pecados, um homem que foi um verdadeiro trapaceiro, mas o Senhor Deus o chamou, o Senhor Deus o moldou e vem moldando este seu servo Jacó. Nós vimos momentos de glória, se é que podemos dizer assim, de Jacó, numa escalada, numa subida, numa vida de progresso, numa vida de temor a Deus, de piedade, de santificação, de consagração a Deus, da sua vida, dos seus bens. Mas nós vemos também este mesmo homem, que teve o seu nome mudado, quando se deparou com o próprio Senhor, e com o próprio Senhor lutou, o nome dele mudando de Jacó para Israel, aquele que lutou com Deus e prevaleceu. Mas, meus irmãos, nós vimos que depois deste encontro, Jacó, ele encontra o seu irmão, a reconciliação, há coisas tão maravilhosas acontecendo. E nós vimos então que ele foi a um lugar onde não deveria ir. Ele foi a Siquém. E ele passou a morar ali. Ali, meus irmãos, passou a ser revelado o erro de Jacó. Jacó não deveria permanecer naquele lugar. Jacó deveria fazer aquilo que ele havia prometido anteriormente. Ele havia prometido que iria para Betel e que em Betel ele adoraria ao Senhor. Mas então, ao permanecer ali, nós vimos na última exposição que algo acontece, algo terrível acontece. O capítulo de número 34 nos mostra que a filha de Jacó, Diná, filha de Lia, deseja então contemplar o que se passava ali na redondeza do lugar onde eles estavam morando. E ela queria ver as moças da terra, as mulheres da terra, e caminhar ali, curiosa. E algo acontece, um príncipe, Siquém, toma ela para si. Ela é abusada por ele. E é muito triste a história, ela é abusada, ela é levada para a casa dele. E no meio de tudo isso nós contemplamos a negligência de Jacó, a irresponsabilidade dele no cuidado com a sua filha, a pouca preocupação com isto, a demora em tentar tratar algo, e na verdade ele nem tratou. Nós vimos que ele espera os seus filhos voltarem. Os seus filhos então tomam a iniciativa. Os seus filhos então se apresentam ali e não aprovam nada daquilo. Pensam então numa forma de tentar vingar aquilo que havia acontecido com Diná. Então eles se voltam contra Siquém, contra o seu pai, Amor, se voltam contra todos os homens daquela cidade, matam a todos traiçoeiramente, se utilizando até de coisas santas do Senhor, como a circuncisão, profanando assim aquele negócio tão santo de Deus, a circuncisão. Jacó, então, ao contemplar isso, pensa somente nele mesmo e fica preocupado: o que será de mim? Esses homens vão se voltar contra mim por causa do que vocês fizeram. E ele se preocupa única e exclusivamente com ele mesmo e não está nem um pouco preocupado com a ofensa que foi cometida contra o próprio Deus.
Jacó peca, meus irmãos, gravemente, ele falha miseravelmente ali. Mas é interessante, meus irmãos, que o Senhor Deus é um Deus que é verdadeiramente gracioso, abundante em graça e misericórdia para com aqueles que são os seus. Porque quando nós olhamos para o capítulo de número 35, nós encontraremos o Senhor se voltando favoravelmente para o seu servo. É isso que nos diz o verso 1 do capítulo 35. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Meus irmãos, Deus é quem vai ao encontro de Jacó. Jacó havia feito coisas terríveis. Nós vimos na última exposição, no capítulo número 34, mas o Senhor Deus, ele se volta para ele e se volta aqui favoravelmente. É Deus, então, aqui quem toma, meus irmãos, de primeira a iniciativa. E não somente toma a iniciativa, ele dá ordens no imperativo muito claro ao próprio Jacó sobre aquilo que ele deveria fazer. E pensando, meus irmãos, primeiramente em o Senhor tomar a iniciativa, como é maravilhoso nós contemplarmos isto, porque o Senhor poderia entregar Jacó de mão. Afinal de contas, ele pecou contra o próprio Senhor, fez coisas tão ruins. O Senhor poderia entregar ele e então dar as costas para ele, mas não. O Senhor se volta para ele, tomando esta iniciativa. E o Senhor, meus irmãos, faz tudo isso e este reboliço na vida dele ao permitir que aquilo acontecesse na sua vida. Quando a sua filha é abusada por causa da sua própria negligência, irresponsabilidade, falta de compromisso com a palavra que havia dito antes que caminharia para Betel. Meus irmãos, muitas vezes o Senhor tem de fazer isto na nossa vida. Muitas vezes o Senhor se utiliza de meios e de circunstâncias muito difíceis para nos tirar da nossa preguiça espiritual, para nos tirar da nossa miséria, para nos tirar da nossa acomodação, a fim de que sigamos para fazer aquilo que fomos chamados para fazer. É isto que o Senhor faz na vida de Jacó. É isto que muitas vezes o Senhor tem de fazer na minha e na tua vida. E Ele coloca momentos difíceis, circunstâncias difíceis, dolorosas, a fim de que sejamos por Ele aperfeiçoados e a fim também de que nós possamos seguir o caminho. Isto, meus irmãos, é bondade de Deus. Ainda que as circunstâncias muitas vezes pareçam difíceis demais e pareçam que o mal tem prevalecido, algo ruim na vida tem acontecido, que só vai de mal a pior, que é coisa de Satanás, muitas vezes as pessoas imaginam, na realidade é o Senhor Deus nos conduzindo para o caminho que nunca deveríamos deixar de trilhar. É um Deus gracioso. É o Deus que age em favor de Jacó, é o Deus que age em nosso favor graciosamente também em toda a nossa caminhada, em toda a nossa peregrinação nesta vida. É o nosso Deus, é o mesmo Deus. E Ele, meus irmãos, então, conduz Jacó deste modo e chama Jacó, mais uma vez, ao compromisso que ele nunca deveria ter abandonado, ou pelo menos não deveria ter se demorado tanto. Ele vai dizer, levanta-te. Uma ordem muito clara. Sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Lembre-se, Jacó havia prometido que faria isto, em Betel. E o Senhor aqui está recordando Jacó do seu juramento, das suas promessas. É interessante nós percebermos isto. E é interessante, e uma coisa também, ele vai ordenar que ele faça ali um altar
ao Deus que se revelou a ele. Quem foi que se revelou? O próprio Senhor, Yahvé, se revelou a Jacó em Betel. E que ele deveria construir um altar para este Deus em devoção e adoração a este Deus. E, meus irmãos, é a primeira vez que nós encontramos na Escritura o Senhor se voltando para o homem, mandando ele construir um altar. Os outros construíram, mas o Senhor não havia em nenhum momento dito assim, você deve fazer isto. Os pais, inclusive, do próprio Jacó no passado. Mas quanto a Jacó não, ele diz, olha, você deve levantar um altar, levanta ali um altar ao Deus que se revelou a você em Betel. O Senhor, meus irmãos, está lançando diante dos olhos de Jacó as próprias palavras dele ditas no passado, chamando-os a um compromisso real com aquilo que ele havia prometido no passado. Meus irmãos, quando nós pensamos sobre isto, nós podemos pensar na nossa vida também. Nós fizemos e fazemos, e muitos outros farão promessas, juramentos diante do Senhor. Coisas que falamos e dizemos com clareza, cumpriremos. Você certamente fez votos diante de Deus e dos homens, quando você fez a sua pública profissão de fé na Igreja de Cristo. Compromisso seu com a Igreja. Compromisso seu com o próprio Senhor. Compromisso seu com o próprio Deus. Você prometeu fidelidade, você prometeu serviço à Igreja de Cristo. Mas não somente na sua pública profissão de fé. Você, ao trazer seus filhos ao batismo, prometeu, diante de Deus e da Igreja, instruí-los, admoestá-los, conduzi-los no temor e no caminho do Senhor. Prometeu ler a Bíblia com ele, orar com ele e por ele. Prometeu ensiná-los as veredas, não somente com palavras, mas também com exemplo, com a vida. Você que casou uma vez prometeu diante de Deus e do povo que seria fiel à sua esposa. Você, esposa, prometeu que seria fiel ao seu esposo. Você prometeu que iria amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Você prometeu diante de Deus e do povo, esposa, a ser submissa ao seu marido em amor e no temor a Deus. Meus irmãos, com frequência nós fazemos promessas. Nós fizemos promessas, juramentos, votos diante do Senhor. O Senhor recorda a Jacó do que ele havia dito anteriormente e que ele deveria cumprir aquilo. E o Senhor me chama e te chama a cumprirmos os votos que uma vez foram feitas diante do Senhor. Nós que fomos ordenados ao diaconato, nós que fomos ordenados ao presbiterado, nós que fomos ordenados como ministros da palavra, todos nós fizemos juramentos e somos chamados pelo Senhor a fazer aquilo que uma vez prometemos. O Senhor, meus irmãos, Ele requer-se de mim, de ti, com frequência. Ele nos chamará a servirmos a Ele, com integridade, com fidelidade, fazendo aquilo que Ele requer de nós, como uma vez prometemos. Não podemos ser infiéis. Senão, meus irmãos, nós teremos quebrado a lei de Deus, abusando do nome de Deus, usando-o em vão, caminhando de um modo que é desagradável, nada condizente com aquilo que um dia nós prometemos publicamente diante do Senhor. O Senhor, Ele vai exigir isso de ti. O Senhor vai cobrar de você como servo do Senhor, oficial na igreja, de você como esposo e esposa na lida com a sua família e sua esposa e o seu esposo um com o outro. O Senhor vai cobrar de você, pai, quanto à criação dos seus filhos. O Senhor vai cobrar de nós, se nós vivemos ou não de modo condizente com aquilo que um dia nós falamos publicamente, sem sermos obrigados a fazer tais coisas. Fizemos de livre e espontânea vontade.
Ninguém colocou aqui uma faca no pescoço de ninguém, conduzindo-nos a fazer o que um dia nós fizemos. Fizemos de livre e espontânea vontade, declarando que nós amamos o Senhor e queremos servir a Ele e queremos fazer aquilo que um dia nós publicamente falamos. Meus irmãos, o Senhor, Ele requer de nós fidelidade. Ele lembra Jacó: Jacó, levanta-te, vai para o lugar que você já deveria ter ido há bastante tempo e ali levanta um altar ao Deus que te apareceu quando fugias do teu irmão em Betel. Então, meus irmãos, o que acontece? O versículo 2 nos diz: então disse Jacó a sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde eu andei. Olha só o que aconteceu, meus irmãos. A resposta de Jacó à repreensão de Deus é imediata. Ele imediatamente, ao ouvir o Senhor se revelando a ele, falando com ele, ele responde imediatamente. Ele se sujeita àquilo. Jacó, meus irmãos, certamente está arrependido daquilo que ele havia feito. Jacó certamente está arrependido dos seus pecados. Jacó está certamente arrependido daquilo que ele fez e também daquilo que ele deixou de fazer, como patriarca, como pai de família. E então, ele convoca a sua família. Ele chama. O Senhor então o chama graciosamente, dando a ele a graça de mais uma oportunidade de servi-lo com integridade. E ele então se volta para a sua família, convocando a todos aqueles que estavam com ele. Então vejam, são seus empregados, seus filhos vários, suas esposas, pessoas que foram levadas por ele, estão caminhando ali com ele, uma multidão, meus irmãos, de pessoas, já um número considerável de pessoas já caminhando com o próprio Jacó naquele momento. E o que é que ele vai dizer? Veja, uma vida em que há um verdadeiro encontro com Deus e uma verdadeira transformação e arrependimento, é uma vida que vai certamente se desvencilhar e lançar fora tudo aquilo que não está em conformidade com a vontade do Senhor. É exatamente isso que nós veremos na vida de Jacó, porque ele vai se voltar para os seus, para a sua família e vai dizer: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Meus irmãos, ele não poderia deixar de exortar aqueles que estavam sob o seu cuidado. Ele não poderia deixar de exortar aqueles que estavam com ele a abandonarem e lançarem fora os deuses e a se despirem de tudo aquilo que é pecado. Porque ele sabe, meus irmãos, quão grave é o pecado. Ele sabe quão terrível é uma devoção a outros deuses. Ele sabe quanto uma vida com uma falta de purificação é realmente prejudicial. É interessante este ato dele. É interessante porque é até mesmo semelhante àquilo que nós lemos em Josué capítulo 24. Aqui na revelação da vontade do Senhor. Josué capítulo 24, versos 14 e 15, que nós lemos na revelação da vontade do nosso Senhor. Ele vai dizer: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade, deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates,
ir no Egito e servir ao Senhor. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Deitai fora, é ordem. Lançai fora, é o que dito aqui por Jacó. Então, meus irmãos, é um chamado de fato a que nós nos despojemos de tudo aquilo que é estranho. E, meus irmãos, nós podemos pensar assim, deuses, sim, haviam muitos deuses. Talvez Rebeca não tenha nem se lançado fora os deuses dela a esta altura ainda. E os deuses que vieram com aquelas pessoas que foram tomadas até mesmo ali da terra de Siquém. Haviam deuses no meio do povo do Senhor. E eles teriam então de lançar fora estes deuses, os ídolos do lar, que Rebeca imaginava como seu pai Labão, que serviria de alguma forma para ajudá-los como proteção na sua peregrinação de volta à terra. Ele vai dizer, vocês têm que lançar fora, lancem longe, lancem longe. E meus irmãos, nós, semelhantemente, aquele povo naqueles dias, possuímos tantos ídolos. E não precisamos, meus irmãos, considerar e não podemos considerar como ídolos somente aquilo que nós levantamos como uma escultura, um ídolo físico, como o bezerro de ouro construído, que era visível, quando muitos adoraram ali. Os ídolos que nós possuímos são ídolos que não são feitos por mãos humanas. São ídolos que estão no nosso próprio coração. E nós podemos fazer de muitas coisas ídolos. Nós podemos fazer de coisas pecaminosas ídolos e podemos fazer de coisas boas que são para o nosso próprio bem e que devem ser usados para a glória de Deus, ídolos. Nós podemos fazer da nossa família ídolos. Um ídolo. Nós vivemos e fazemos tudo em função da nossa família e que nada jamais encoste na minha família. E o que eu mais me preocupo é simplesmente com a minha família e a minha família. E eu não estou nem um pouco preocupado com a glória de Deus, com as coisas de Deus, que ninguém mexa, que ninguém toque, que ninguém fira, que ninguém bata no meu filho, que ninguém ofenda, que ninguém faça isso, que ninguém... Que é um ídolo, não pode, não chegue, não toque, não meu filho, não faça isso, não olhe de lado para o meu filho, não olhe de lado para a minha filha, eu não gosto disso, eu fico ofendido, eu fico chateado. Com frequência. É um ídolo intocável. Ninguém se aproxime. Nós podemos fazer, meus irmãos, dos nossos bens, do nosso ídolo. Acordamos e dormimos pensando nos nossos recursos, nos nossos bens, como ganhar dinheiro, como não perder dinheiro, como é que eu faço para adquirir mais, eu tenho que trabalhar incansavelmente, eu não posso parar um momento sequer, eu não posso descansar, eu não posso ter um lazer, eu não posso ter um momento de deleite, eu não posso parar no dia do Senhor. A maior demonstração que um crente pode revelar de que o seu coração não está no lugar certo é quando ele negligencia a adoração pública a Deus no seu santo dia para dedicar tempo ao seu trabalho. Nós somos chamados pelo Senhor a trabalharmos 6 dias na semana e a descansarmos 1. Nós somos chamados pelo nosso próprio Deus a trabalharmos de segunda a sábado, mas o domingo ele vai dizer, este é o meu dia deleitoso. E muitas vezes nós somos tentados a pensar que eu tenho que trabalhar e muitas vezes não é por necessidade, é por ambição. Porque eu vou ganhar mais se eu trabalhar neste dia. Ou talvez, se eu não trabalhar, eu vou perder. Isso é incredulidade, meu irmão. Isso é falta de confiança no Senhor.
O Senhor Deus que determinou um dia para ser observado é o Deus que vai prover para nós aquilo que nós necessitamos. É uma imaginação de que o que eu possuo é com a força do meu próprio braço, quando não é. Então, se eu não trabalhar, eu não terei na minha mesa. Meu amigo, é o Senhor quem dá. É o Senhor quem coloca na nossa mesa. Ele nos chama neste dia deixarmos as transações do mundo materiais e a virmos à casa dele para desfrutarmos de uma compra, de uma transação, de uma feira, de um trabalho espiritual. Para que possamos então viver. Ao contrário de você imaginar que você trabalhar, você vai prosperar mais no dia do Senhor, na verdade, você vai estar pecando contra Deus e você pode, na verdade, não se tornar tão próspero assim. O Senhor abençoa com prosperidade aqueles que são fiéis a Ele. Talvez você se torne mais próspero abrindo mão do trabalho neste dia para se dedicar à casa do Senhor. E talvez você não se torne próspero até materialmente, mas eu vou dizer uma coisa. Certamente você vai se tornar muito mais próspero espiritualmente. Muito mais rico espiritualmente. E você estará ensinando aos seus filhos também. Você vai estar fazendo com que o seu filho nunca coloque no seu coração um ídolo como este, de negligenciar a adoração pública a Deus para fazer outra coisa. Porque, na prática, quando nós negligenciamos a adoração pública a Deus, nós estaremos ensinando nossos filhos que a adoração pública a Deus não é tão importante assim. Meus irmãos, e a palavra do nosso Senhor nos diz, é melhor que você coloque uma pedra de moinho no seu pescoço e que você se lance no mais profundo mar do que você fazer desviar um destes meus pequeninos. Os pais podem fazer os seus filhos se desviar da verdade de Deus e do caminho dele com a sua própria prática ao negligenciar as coisas de Deus. Ao ensinar que o dia do Senhor não é tão importante assim e que a adoração pública ao Senhor não é tão importante assim. Meus irmãos, eu estou convicto. O Senhor nos chama para a sua adoração no dia do Senhor. O Senhor nos chama para adorarmos a Ele pela manhã e noite do seu santo dia. Todas as ocasiões oportunas para servirmos ao nosso Deus com alegria. E nossos filhos aprenderão conosco. Se observamos isto, eles aprenderão a observar também. Se negligenciamos, para eles será como também coisa de pouca importância. Não permitamos que os ídolos, os nossos próprios interesses, tomem conta daquilo que deve ser o nosso maior e principal interesse. Ele vai dizer à sua família, lancem fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Tirem do seu coração os ídolos que vocês possuem. O único que deve possuir o seu coração é Deus. Lançai fora, ele vai dizer ainda, purificai-vos e mudai a vossa veste. É interessante, as vossas vestes, naquele período já, antes da lei de Moisés ser mais detalhada e exposta mais à frente, na questão de purificação para a adoração a Deus, ele está aqui chamando o seu povo, aqueles que estavam com ele, a uma purificação para que pudessem se aproximar de Deus, sinceramente, purificados, lavados, transformados, tendo abandonado os seus ídolos e tendo se despido de tudo aquilo que é pecado. É um chamado a uma vida de purificação e consagração a Deus. Consagração. Meus irmãos, semelhante à linguagem que Paulo vai usar em Efésios, a nos despojarmos do velho homem e a nos revestirmos do novo homem, segundo Deus.
É a isso que nós somos chamados. É como se Jacó estivesse falando isso com o seu povo naqueles dias e chamando-os a um compromisso real com Deus, a um abandono da iniquidade e a uma consagração de vida e purificação ao próprio Senhor. É assim que os homens devem se aproximar de Deus. Era assim naqueles dias, deve ser assim na nossa vida. Nós devemos, meus irmãos, diariamente, nesta luta contínua contra o pecado, lutar para fazer morrer o pecado que em nós habita, despindo-nos de toda iniquidade e revestindo-nos de toda justiça. Meus irmãos, eu sei que é uma luta tremenda, mas isto é a isto que o nosso Senhor nos chama. Este é o chamado diário do Senhor, através da sua palavra. Esse é um testemunho claro da Escritura Sagrada. Este é o papel que o ministro também deve exercer, não somente na sua vida em particular, mas no chamado a todo o povo de Deus a viver uma vida de santidade diante do Senhor. E não somente diante dos olhos dos homens, mas inclusive na sua devoção particular, no seu lugar privado, quando ninguém está vendo. É uma exortação, meus irmãos, a nós, a travarmos esta luta com as ferramentas que o Senhor Deus nos deu. Aquele que nos chama a esta luta é aquele que nos deu o que precisamos para esta luta. Nós não estamos numa luta contra o pecado de peito aberto, como se não existisse nada que nos impedisse ou nos fizesse lutar contra o pecado. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus que em nós habita, que nos fortalece, que nos encoraja, que nos dá força, que nos faz lutar. Temos a palavra do Espírito. A Escritura Sagrada, meio através do qual somos santificados por Deus, transformados por Ele. Mas sabe qual é o problema? É que nós negligenciamos isso. O problema é que nós não damos ouvido à palavra do Senhor. O problema é que nós pensamos que uma superficial leitura da Escritura é suficiente para me fortalecer contra as investidas de Satanás e do pecado do mundo. O problema é que eu penso que o ler somente a Bíblia, para mim e para os meus filhos, é suficiente para fazer com que eles caminhem no temor do Senhor e se consagrem a Deus. Ler é importante, mas sou chamado ao ler, explicar. Sou chamado ao explicar, aplicar. Sou chamado ao explicar e aplicar, exortar. Eu sou chamado ao explicar, aplicar, exortar, chamar os filhos ao arrependimento, ao abandono do pecado, dos seus ídolos, a lançar fora os ídolos, a se voltar para o Senhor, a se consagrar a Deus, a viver para Deus exclusivamente. É um papel só meu chamar os filhos seus ao arrependimento e à fé em Cristo. É um dever seu também. E muitas vezes nós, lamentavelmente, negligenciamos isso e queremos confiar isto aos cuidados daqueles que conduzem o povo de Deus na igreja, os pastores, presbíteros. Não, é um dever seu. E você não pode deixar de pastorear o coração dos seus filhos. Seus filhos são pecadores. Há muitos pecados nos corações dos seus filhos que precisam ser tratados. E é através da palavra que isso acontece. Leia a palavra com ele. Explique a palavra para eles.
aplique a palavra no coração dos seus filhos. Sente com eles, converse particularmente com eles. Tem pastor amigo que ele faz a devoção com todos os filhos. Mas ele separa um dia, uma noite, final de tarde, para conversar particularmente com os filhos, individualmente. É diferente de publicamente. Muitas vezes o filho não está disposto a falar de um problema, de um pecado, de uma dificuldade, de um dilema. Talvez você não chame ele a fazer isso também, essa confissão ele não vai fazer. Mas numa chamada ou numa conversa particular, para pedir, para conversar, e de repente ele abre o coração e você entende os dilemas, as dificuldades, os problemas, os conflitos. Então você vai poder tratar especificamente do coração daquele filho. Com a palavra, com o remédio da Escritura. Fundamental, meus irmãos. Trabalhoso, sim, com certeza, mas fundamental se nós queremos que os nossos filhos eles caminhem no temor de Deus. É isto que nós faremos para a glória do nosso Deus, para o bem dos nossos filhos e para a glória do nosso Senhor, para a prosperidade da Igreja de Cristo, que vem através também dos filhos. Jacó, meus irmãos, ele abandona aquele espírito de irresponsabilidade e negligência. Agora ele assume os seus deveres aqui. Ele assume o seu papel realmente. E ele ainda diz, levantemo-nos e subamos a Betel. Todos juntos. A gente está dizendo, eu vou sozinho. Subamos juntos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então ele deseja ir. E ele ouviu as ordens, eu tenho que ir para Betel, eu tenho que adorar a Deus lá. Vocês vão comigo, todos, para aquele mesmo lugar. E, meus irmãos, é maravilhoso contemplarmos isto aqui no chamado de Jacó e no dia do Senhor. Ver a igreja de Cristo com crianças sentadas nos bancos, ouvindo, na sua limitação, entendendo algo ou não, parte do sermão, no culto público com os seus pais, dever fundamental. Eu não vou ser daquele que vou me levantar e... Não, eu vou ser como, até no texto que eu coloquei aí no boletim do Joe Bick, chamar os filhos e dizer assim, olha, vamos para a casa do Senhor, vamos louvar ao nosso Deus. Ele diz que toda vez chamava os seus filhos no dia do Senhor, no domingo, acordando-os e dizendo, vamos que o Senhor tem algo a falar com você hoje. Interessante, não é? Essa perspectiva, chamando os seus filhos. E isso, meus irmãos, é o que nós devemos fazer realmente. É com alegria, com grande fervor no coração, chamar e dizer, hoje o Senhor tem algo a falar com você. No culto, na adoração pública, aqui, quando todo o povo de Deus está reunido. E é lamentável nós vermos muitas igrejas por aí, infelizmente, que não se importam com isso. O que acontece é que quando vai começar a pregação na palavra, e o pastor diz assim, gostaria de chamar aqui irmã fulana de tal, e não sei quem, aí chama as crianças de não sei quanta tal, há 9 anos às vezes, menino com 10 anos de idade, 8, 7, vem aqui para frente, eles vão para o cultinho. Eles vão para uma salinha ali, a professora vai lá e pronto, e o menino é tirado do culto. O menino não escuta a pregação da palavra, não é exortado através da palavra. Está lá. A mulher que deveria estar no culto está lá também, a coitada, né? Ensinando as crianças, e uma confusão danada, uma deturpação na teologia do pacto, que chama todos a estarem aqui, do chamado de Deus a velhos, jovens, crianças, nenéns de peito, a estar na casa do Senhor adorando. E como eles perdem com isso, não aprendem a adorar a Deus. Depois que estão maiorzinhos, querem que fiquem quietos no banco da igreja. Como? O menino não sabe nem o que é ficar escutando um sermão de 40 minutos. Ele não sabe o que é isso, ele vai ficar incomodadíssimo. Ele não sabe o que é isso, eu tirei do culto. Como vai aprender?
É complicado, mas nós somos chamados a assumirmos esse dever, ainda que seja difícil. Tá lá sentado, o menino chora, levanta, vai e volta, o menino chora, levanta, vai e volta, dá uma disciplinada, volta, bota no banco de novo. Difícil, com certeza, eu não passei por isso ainda. Como pastor vai ser até difícil, né? Porque eu não vou poder estar sentado e levando o menino para disciplinar ele lá fora, minha esposa que vai ter que assumir esse papel aí, no culto pelo menos. Mas o ponto é, somos chamados a isso e isso é glorioso, é o que o Senhor nos chama a fazer. Então ele vai dizer, olha, eu tenho que ir, eu vou correr para lá, eu vou servir ao Senhor, nós vamos levantar ali um altar ao Deus que me apareceu no dia da minha angústia. E ele vai dizer ainda, e me acompanhou no caminho por onde andei. Então notem que ele reconhece que Deus esteve com ele o tempo inteiro. Em todo o seu caminho, por onde ele andou, o Senhor estava sustentando ele. Toda a peregrinação dele, em meus momentos que ele tropeçou, em meus momentos que ele caiu em pecado, em meus momentos em que a filha dele passou por tudo aquilo, o Senhor estava com ele por onde ele andou, o texto nos diz. Então há um reconhecimento da soberania de Deus na vida dele, há um reconhecimento da onipresença de Deus na vida dele em todas as circunstâncias, apesar de quem ele era. Veja, o Senhor se volta para ele, chamando ao arrependimento, sendo ele um pecador muito mau. O Senhor cuida dele em todas as circunstâncias. E nós olhamos assim, o Senhor cuidou dele em todo o caminho, meus irmãos. O Senhor que cuidava de Jacó é o mesmo Deus que cuida de nós também, apesar dos nossos tropeços. Veja, eu não estou dizendo que ele se agrada com os teus tropeços. Eu não estou dizendo que o Senhor se agrada com o teu pecado. Eu não estou dizendo que o Senhor se deleita com as tuas faltas. Mas o Senhor é aquele que nos acompanha em todo o nosso caminho. Isso é certo. Isso é certo. E muitas vezes ele tem que falar, como falou com Jacó. Não ouvimos, né, a voz dele, mas com frequência o Senhor nos exorta realmente através da sua palavra e nos recorda da verdade que o Senhor Deus é o Deus que está conosco. É o Deus que está nos guiando. É o Deus que está nos sustentando. É o Deus que tem andado e caminhado ao meu e ao teu lado. A palavra não nos deixa dúvida quanto a isso. Mas então, meus irmãos, o texto continua. E a palavra nos diz o seguinte, verso 4. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do cavalo que está junto a Siquém. Então, eles escutam a ordem de Jacó. Vejam como Jacó ele reassume a sua postura de alguém que está conduzindo todo aquele povo. Eles escutam a exortação, se sujeitam a Jacó, entregam a ele os seus falsos deuses e as argolas que pendiam nas orelhas. E veja, o fato de ele falar das argolas que pendiam nas orelhas e que foram tiradas e lançadas lá, não é porque botar um brinco de argola é pecado não, viu? Alguém pode imaginar algo dessa natureza? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eram materiais, coisas que foram tomadas, coisas que foram levadas, conduzidas de outros povos pagãos que eram voltados para a devoção a falsos ídolos. Aquilo estava associado à adoração a falsos deuses. Então ele vai dizer, olha, vocês têm que tirar tudo isso. Arranca tudo isso. Não deve estar mais junto a vocês. Eles entregaram tudo, se despiram de tais coisas, realmente como o próprio Jacó havia ordenado, e Jacó então vai esconder e lançar tudo aquilo embaixo da terra. Então eles se sujeitam à instrução daquele patriarca. Ele estava orientando eles a fazer o que é bom. E aqui podemos pensar numa questão de aplicação para vocês, crianças, jovens, filhos. Quando seus pais, sob orientação de Deus, na sua palavra, disser a vocês que o que vocês devem fazer, olhe, faça isso, leia a sua Bíblia, ore ao Senhor, seja obediente ou pare com isso. Não se envolva mais com tais coisas. Não mexa com aquilo. Não fique brigando com seu irmão.
Não fique tomando o que é do outro. Não esconda o que é do outro. Quando seus pais se voltarem para vocês, exortando-os, vocês devem obedecer a seus pais. Se vocês não obedecem a seus pais, vocês não estão simplesmente desobedecendo a seus pais, vocês estão desobedecendo a Deus. E Deus nunca se agradou disso. Deus não se agrada de filhos desobedientes. Vocês devem honrar os seus pais. Como diz a palavra, honra teu pai e tua mãe, diz a Escritura. Esse é o primeiro mandamento com promessa para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Sejam obedientes, atentem para aquilo que seus pais dizem a vocês e caminhem segundo as instruções deles no temor do Senhor. Dever vocês, não desobedeçam os seus pais. Caminhem segundo a palavra e a demonstração que vem e deve vir através deles no Senhor. E então o texto diz, verso 5, e tendo partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas e não perseguiram os filhos de Jacó. Então vejam que coisa interessante. Jacó, ele estava temendo que aqueles homens se voltassem contra ele. O que acontece? O texto vai dizer que eles partiram e o Senhor não permitiu que os homens fizessem mal contra ele. Vejam, um temor que ele nutriu que era indevido, ele não deveria temer daquele jeito. O Senhor Deus o guardou. E o Senhor Deus fez com que caísse um terror. Que terror é esse? O que foi que aconteceu? Apareceu o Senhor e fez uma cara feia para eles? Não. Algo que talvez, meus irmãos, tenha acontecido no coração daqueles homens ali. Algum tipo de manifestação e revelação de Deus extraordinária, fazendo com que aqueles homens fossem tomados de um pavor e não se aproximassem de Jacó. Talvez o Senhor fizesse com que eles imaginassem que Jacó, com aquelas posses e aquilo que ele possuía, fosse algo tão terrível que se eles tentassem encarar Jacó, eles seriam destruídos. Não sabemos, o Senhor provocou aquilo no coração dos homens ímpios, para que eles não tocassem no seu filho Jacó e naqueles que estavam com ele. Então o Senhor não permite que tais coisas aconteçam e eles não perseguem os seus filhos. Então vejam que o Senhor ele cuidou de Jacó naquele momento. Não tema. Os seus inimigos são os meus inimigos. Eu vou me voltar contra eles, não permitirei que toquem você. Essa é a mesma verdade, meus irmãos, com respeito à Igreja de Cristo no Novo Testamento e para nós hoje. Aquilo que acontece conosco acontece porque o Senhor, em sua providência, permite. O Senhor é soberano. Como ele fez na vida de Jó. Um homem íntegro. Mas o Senhor permitiu que Satanás tocasse na vida dele. Mas a realidade é que quando o inimigo se levanta contra a igreja do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, estejam certos, nunca prevalecerá contra o povo do Senhor. A igreja de Cristo, ela sempre avançará rumo à glória. A igreja de Cristo sempre avançará vitoriosa em Cristo, apesar das investidas do inimigo, dos intentos e malícias e pensamentos dele. O Senhor que soberanamente cuidou de Jacó é o Senhor que soberanamente está sentado no seu trono, alto e sublime trono. E ele há de proteger os seus, como fez com o próprio Jacó. Meus irmãos, é o Deus que age em nosso favor. Eu não preciso ter uma perspectiva de que as coisas só vão de mal a pior. Que só é coisa ruim para a igreja de Cristo. Eu não consigo ter essa perspectiva biblicamente.
A verdade, meus irmãos, é que o Senhor, Ele guarda o seu povo. Ele me guarda, Ele te guarda. Mal, pior, não acontece na nossa vida, porque o Senhor tem guiado e tem guardado a cada um de nós. Coisas ruins poderiam acontecer, mas o Senhor tem nos sustentado. Uma vez que o Senhor guardou a ele, o que é que o texto diz, verso 6? Assim chegou Jacó à luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. E ele ficou ali um altar, e ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus se lhe revelou quando fugia da presença do seu irmão. Então notem, ele finalmente chega. O Senhor o sustentou e o guiou durante toda a sua peregrinação. Ele chega no seu destino. E ao lugar chamou El Betel. É o Deus, na casa de Deus. É a casa de Deus, Betel. É aquele lugar onde o Senhor havia se revelado a ele quando ele fugia do seu irmão. E ele edifica ali um altar ao Senhor. Altar para sacrifício. Ele levanta aquilo naquele contexto. Ele teria de fazer aquilo. E é interessante então, meus irmãos, o texto continua dizendo, versículo 8, morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alon-Bacute. É interessante essa informação, né? Você pensa assim, que negócio é esse? Porque do nada, uma informação sobre ela. Nós não sabemos, meus irmãos, se de repente Jacó, na sua peregrinação, chegou até onde estava o seu pai e então chegou lá sua mãe, provavelmente morta já, Rebeca, porque nós não temos informação sobre Rebeca. Talvez já tenha até morrido a esta altura. Talvez ele tenha pego esta mulher chamada Débora, ama de Rebeca, a levou com ele e aqui ele vai narrar a morte dela. Não é narrada a morte de Rebeca, talvez por causa do pecado dela feito antes. Não é mencionado mais Rebeca. Ela enganando seu esposo, incitando seu filho a fazer uma mentira contra o seu próprio irmão e contra o seu esposo. Não é mencionada a morte, não sabemos. Mas quanto a Débora é. E então ele a leva e ela deve ter morrido lá junto a ele. Porque veja, como é que essa mulher vai estar com ele se ele saiu sem ninguém, né? Como é que Débora, serva de Rebeca, ele deve ter passado, encontrado de alguma forma esta mulher que era uma ama de Rebeca. E então ela foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do cavalo que se chama Alon-Bacute. Então ele vai dar um sepultamento honrado a esta mulher, naquele contexto. Mas então o texto continua, meus irmãos, nós temos que caminhar. Verso 9, vindo Jacó de Padã-Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. Então, mais uma vez agora, é uma manifestação do Senhor diante do seu servo, depois que ele finalmente chega no seu destino. O texto dele diz que ele abençoou e disse Deus, verso 10, o teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. Aí você para e pensa, peraí, mas isso não aconteceu? Está repetindo aqui o que foi que aconteceu. Caiu por terra o nome dele, agora botou o nome dele de novo. Não, é uma reafirmação, meus irmãos, daquilo. É uma renovação pactual de Deus com Jacó. É uma reafirmação de quem aquele homem foi e de quem ele é agora. Ele se volta para ele e diz, o teu nome é Jacó, ladrão, enganador, mas você não é mais Jacó agora, o teu nome é Israel. Isso é quem você é. Você deve caminhar sendo este homem mudado, aquele que lutou com Deus e prevaleceu. Obviamente que o Senhor estava querendo ensinar, meus irmãos, muitas coisas aqui ao próprio Jacó e ao seu povo naqueles dias. A Jacó e ao seu povo naquele contexto. Na renovação aqui pactual, meus irmãos, ele vai dizer, verso 11, disse-lhe mais, eu sou o Deus Todo-Poderoso, sê fecundo e multiplica-te, uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. Então, notem,
Ele vai dizer ainda, verso 12, a terra que dei a Abraão e a Isaque, dar-te-ei a ti e depois de ti, a tua descendência. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe falara. Então notem que o Senhor, nesta renovação aqui, com o próprio Jacó, ele vai reafirmar as verdades que haviam sido ditas a Abraão, a Isaque, ao próprio Jacó e mais uma vez aqui ao próprio Jacó. E é interessante como ele vai se revelar. É a segunda vez em Gênesis que isso acontece. Ele vai se revelar como El Shaddai. Ele vai se revelar para ele no verso 11 como eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Deus que é infinito em poder. E por ser esse Deus que é infinito em poder, eu posso conduzir a tua vida, posso te fazer multiplicar, posso te conduzir à terra que fora prometida antes, porque eu sou o El Shaddai. E Jacó deveria ter o seu coração tomado de grande paz neste momento, porque o Senhor é um Deus fiel, todo-poderoso, que conduziu seu filho a bom termo até Betel e que ele conduziria ele a possuir tudo o que ele anteriormente havia dito. Para o povo do Senhor, que estava ali às margens, próximo à terra prometida, a quem Moisés escreveu inicialmente este texto, eles certamente deveriam ser consolados com essa verdade. Que o Senhor seria aqueles que guiaria eles em toda a peregrinação. Que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, seria aquele Deus fiel que faria com que eles chegassem até a terra prometida, impedindo que seus inimigos se voltassem contra eles, cesseando o mal daqueles que se voltavam contra eles, a fim de que eles chegassem ao seu destino. Eles poderiam estar certos disto. Então, meus irmãos, o texto conclui dizendo, então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele e derramou sobre ela uma libação e lhe deitou óleo. Ao lugar onde Deus lhe falara, Jacó lhe chamou Betel. Meus irmãos, uma vida de um homem que se arrependeu do seu pecado, uma vida de alguém que se consagrou a Deus, é uma vida que vai culminar aqui em culto. Adoração. Ele, depois de ver o favor de Deus sobre a sua vida, vai se voltar para o Senhor com um culto ao Deus que se revelou a ele em Betel. Meus irmãos, a vida de todos aqueles que conhecem a Deus, que foram chamados por Ele, que foram transformados por Ele, que são conduzidos por Ele nesta vida, aqueles que experimentam a graça de Deus sobre suas vidas, são aqueles que devem se voltar para o Deus gracioso com adoração e culto. Meus irmãos, o nosso coração deveria desejar adorar a Deus mais do que qualquer coisa nesta vida. O nosso desejo deveria sempre não levantar colunas de pedra para outros deuses, não levantar altares para outros deuses, mas viver e consagrando a nossa vida em um culto a Deus. Na nossa vida inteira como um culto a Deus, mas eu quero que você pense também no culto como este que nós estamos prestando aqui. Nós deveríamos desejar continuamente estar nesse momento aqui. Nós deveríamos lamentar quando sabemos que o culto está terminando. Não deveríamos ficar incomodados pensando, eu quero ir para casa. Eu quero ir fazer outra coisa. Eu quero ir fazer isso, eu quero ir fazer aquilo. Que sermão demorado é esse?
nós deveríamos desejar ouvir mais de Deus. Deveríamos desejar estar na presença de Deus continuamente. E deveríamos fazer isso, meus irmãos, com grande deleite. O coração daqueles que foram redimidos por Cristo aspiram por mais de Cristo. E onde nós encontramos Cristo sendo derramado abundantemente é quando nós nos reunimos diante de Cristo, na adoração pública a Cristo, onde Ele fala conosco através das próprias palavras dEle, como reveladas na Escritura Sagrada. Este era o desejo de Jacó, este deve ser o nosso desejo, servir a este Cristo que nos salvou, a este Cristo que nos redimiu, a este Cristo que nos transformou. O Cristo de Jacó deve ser o meu e o teu Cristo e o objeto de toda a nossa devoção. E vocês que não conhecem a Cristo, vocês precisam se render a este Cristo. A este Cristo a quem nós adoramos, você deve se render a Ele. Ele chama todos os homens a se renderem a Ele, a se renderem ao seu senhorio, a se voltarem para Ele como seu Salvador. O Senhor te chama hoje, é um momento oportuno. Se volte para o Senhor Jesus Cristo e serás salvo. E então você poderá, jovem, criança, velho, adulto que não conhece a Cristo, se juntar a nós numa adoração em espírito e em verdade, de coração a esse Deus. Renda-se ao Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, agradecemos a Ti, ó Pai, pela Tua palavra, pela graça de ouvirmos a exposição da Tua palavra, pela graça de estarmos, ó Deus, na Tua casa. Ó Deus, ajuda-nos a vivermos uma vida de arrependimento e de consagração genuína a Ti, na nossa vida, no culto, na devoção verdadeira ao Senhor. Ó Pai, dá-nos da Tua graça, Pai, nós carecemos de Ti. Ajuda, ó Deus, a nós, o Teu povo. É o que Te pedimos, ó Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.